Seja bem-vindo à apresentação do nosso trabalho no 5º Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido, cujo título é Métodos Hidrológicos Usado de Dimensionamento de Reservatórios no Semiárido Nordestino. Estudo de caso foi a barragem de Seraíma, na Bahia. Meu nome é Welton Santos Simão de Oliveira, sou engenheiro civil formado na Universidade Federal de Alagoas, e o outro autor é Fabiano Joano Bezerra, que tem doutorado em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco. Como introdução, nós sabemos aqui na nossa região a importância de reservatórios de acumulação, né? As grandes demandas geralmente são supridas por reservatórios de acumulação, então a busca de um modelo hidrológico que responda melhor às características da nossa região é uma busca muito necessária para que a gente possa realizar um adequado dimensionamento desses reservatórios, né? O reservatório Seraíma, ele foi iniciada justamente a construção dele no início da década de 40, e nessa década de 40 o grande método proeminente era o método do engenheiro Francisco Aguiar, que é tido justamente como um dos marcos históricos de métodos hidrológicos aqui para a nossa região. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente fazer um comparativo desse método do engenheiro Francisco Aguiar com outros métodos desenvolvidos ao longo da história e fazer esse juízo de valor entre eles a partir do que a gente conhece, né, no arcabouço técnico disponível. A nossa área de estudo é a barragem Seraíma, localizada no semiárido baiano, cuja a localização dela está justamente na bacia do rio Carnaíba de Dentro, um dos afluentes do rio São Francisco. A área de drenagem é 396,90 km² e o volume do reservatório é 58 milhões de metros cúbicos. Como dados pluviométricos, nós utilizamos justamente os dados disponíveis naquela época, né? Na época antes da construção da barragem. Então, nós obtivemos esses dados a partir do portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas, e como posto de estação pluviométrica foi justamente a estação de Caetite, de 1911 a 1940, né? Nós obtivemos dados nessas épocas. Como estações, como os dados pluviométricos, nós tivemos a estação de Juazeiro, com 21 anos de duração contínua, e de Queimadas, com 29 anos. Como resultado, a partir desses dados, nós obtivemos diferentes resultados para cada um dos métodos utilizados. Nós obtivemos 665,39 metros cúbicos por segundo como uma vazão para um tempo de recorrência de 100 anos no método do engenheiro Francisco Aguiar, que foi o menor valor encontrado entre os quatro métodos utilizados para a gente. O outro método do Jorge Ribeiro foi o maior valor, com 821 metros cúbicos por segundo. E também simulamos com o método do SCS e com o método da SUDEM. Então, a partir desses resultados, nós desenvolvemos essa tabela que traz justamente vantagens e desvantagens desses métodos utilizados. E, na sequência, nós vamos falar primeiramente do método do engenheiro Francisco Aguiar, que como vantagem, como a gente falou, foi o primeiro método desenvolvido especificamente para a região do semiárido nordestino. Então isso foi um avanço muito significativo naquela época, um método desenvolvido especificamente para a nossa região. Como desvantagem, infelizmente, esse método caiu em desuso na década de 60. Por que ele caiu em desuso? Justamente por conta que uma das premissas desse método é justamente o transporte de informações hidrológicas, de comportamento hidrológico de uma bacia para outra. Então isso se verificou
ao longo do tempo que tem várias falhas embutidas nessa questão desse transporte de uma bacia para outra, né? O método do Jorge Ribeiro nós podemos destacar como vantagem justamente o uso de características físicas da própria bacia hidrográfica, como declividade, comprimento do talveg. Isso foi muito importante para a época de lançamento desse método, já que ele não fazia mais jus como do Francisco Aguiar de transporte de uma bacia para outra, mas pegava informações da própria bacia de estudo. Agora, como desvantagem, a gente pode falar que esse método de Jorge Ribeiro, apesar de ter sido concebido para bacias rurais, ele se mostrou melhor aplicado a bacias urbanas. E outra desvantagem também desse método é justamente que na elaboração do método foi utilizado apenas 8 bacias. Então, um número reduzido de bacias foi utilizado justamente na elaboração desse método. O método da Sudene, que é justamente um método que usa uma classificação interessante dos solos. Ele foi feito numa parceria entre a Sudene e uma organização francesa, e eles mapearam o solo dessa região aqui do semiárido nordestino, e a partir desse mapeamento é que ele fez a sua formulação para justamente dar o valor da vazão, entendeu? Só que o que é que acontece? Como desvantagem, é um método de uma aplicação muito complexa, que requer assim, um estudo muito minucioso de toda a bacia hidrográfica. E a gente sabe que na prática, geralmente, nós temos pouco tempo para desenvolver justamente esses trabalhos de concepção de reservatório. Então, um método que exige uma minuciosidade dessa forma é um impeditivo para a aplicação desse método. E que ele também usa a cobertura vegetal como um fator qualitativo de correção, e que isso é uma desvantagem justamente por conta da questão das alterações ao longo do tempo dessa cobertura vegetal. Com o método do SCS, nós podemos destacar algumas vantagens. Por exemplo, ele foi desenvolvido, né, nos Estados Unidos. Na verdade, desvantagens não, vantagens. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos com um número consideravelmente grande de bacias. Foi desenvolvido a partir de 3.000 bacias, do estudo de 3.000 bacias hidrográficas, né? Então, é uma quantidade bem superior aos outros métodos. E, como desvantagem, a gente pode dizer que o hidrograma unitário, a questão da obtenção da vazão, ela tende a reduzir o pico das vazões de cheia, né? Por conta justamente desse posicionamento dos hidrogramas unitários. Esse posicionamento faz com que o pico se reduza. Então, isso realmente é uma desvantagem. Então, diante das vantagens e das desvantagens que a gente obteve de cada um dos métodos, qual foi a conclusão do estudo? A conclusão do estudo foi o seguinte, que apesar do método SCS subestimar os picos das vazões, ele foi o que se melhor adequa à nossa região no sentido de praticidade, no sentido de velocidade, de você obter justamente o valor da vazão. Então, a gente considera ele como, dentre esses 4 métodos estudados, o método melhor a ser aplicado aqui no desenvolvimento dos reservatórios na região do semiárido. Então, nós agradecemos o teu interesse pelo nosso trabalho. Até uma próxima.